Olá, eu sou Esther Dias, sou orientada pelo professor Dr. Santos e o meu trabalho é sobre norma matricial subordinada e seu cálculo usando as imagens da transformação linear associada. Durante a minha apresentação, eu vou falar sobre norma de vetores, norma de matrizes, transformação linear e norma de matrizes subordinadas. Dentro desta, será abordada a metodologia e um resultado bastante interessante. Então, vem comigo aqui. Então, vamos começar pela norma de vetores. Seja V um espaço vetorial sobre R. Uma norma em V é uma função real, e eu vou denotar sempre por esse símbolozinho aqui, se ela satisfazer as seguintes propriedades. A norma de um vetor ele é sempre maior ou igual que zero, e a norma é igual a zero se o vetor for nulo. A norma de uma constante lá em R vezes esse vetor é sempre igual a módulo dessa constante vezes a norma desse vetor, e vale também a desigualdade triangular, isto é, a norma da soma de dois vetores é sempre menor ou igual à norma de um mais a norma do outro. Existem alguns tipos usuais de normas de vetores em Rn. São elas a norma 1, que nada mais é que a somatória de suas coordenadas em módulo, a norma 2, que é também conhecida como norma euclidiana, que nada mais é que a raiz quadrada da somatória de suas coordenadas em módulo ao quadrado. E, por fim, a norma infinito, que também é conhecido como norma máxima, que nada mais é que o máximo das suas coordenadas em módulo. Bom, agora vamos falar sobre norma de matrizes. Seja M, N por N, um espaço vetorial formado por todas as matrizes de tamanho N por N em R. Quando eu digo que uma norma em M, N por N, é uma função real de M por N em R, e também sempre será denotada por esse símbolozinho aqui, ela tem que satisfazer também as seguintes propriedades. A norma de uma matriz ela é sempre maior ou igual que zero, só é zero se a matriz for nula. A norma de uma constante vezes uma matriz é igual ao módulo dessa constante vezes a norma da matriz. E vale também a desigualdade triangular, que, dados duas matrizes A e B, a norma da soma das matrizes é sempre menor ou igual que a norma de uma mais a norma da outra. Agora vamos falar sobre transformação linear. Começando pela definição. Seja V e W espaços vetoriais sobre R. Quando eu digo que uma transformação T de V em W ela é linear, ela tem que satisfazer as seguintes condições. A primeira é para todo x e y que está em V, o t de x mais y é sempre o t de x mais o t de y. E a segunda é para todo k pertencente aos reais e para todo x pertencente a V, t de kx é igual a k t de x. Agora, um teorema bastante importante. Seja y igual a x uma transformação linear, onde o x e y são vetores lá de Rn e A é uma matriz quadrada n por n. Se eu considerar um segmento de reta xi, xf, onde o xi é o ponto inicial, o xf é o ponto final, eu posso reescrever esse segmento como sendo um vetor x da forma 1 menos alfa xi mais alfa xf, com alfa pertencente ao intervalo 0 e 1. Assim, este teorema diz que o y igual a x também é um segmento de reta que começa em axi e termina em axf. Dito isso, agora vamos entrar no nosso tema principal, norma de matrizes subordinadas. Começando pela definição. Dada uma norma de vetor, podemos sempre associá-la a uma norma de matriz, que será denominada norma subordinada, e ela vai ser definida por esta expressão aqui. A norma de uma matriz é igual ao supremo de AX, onde a norma desse vetor x ela é sempre igual a 1. Bom, o supremo do conjunto formado pelos elementos norma de AX é assumido por todos os vetores n-dimensionais cuja norma é unitária. Lembrando que o conjunto dos vetores x cuja norma é unitária ele é um conjunto fechado e limitado. Logo, por um teorema lá de análise, a imagem do conjunto norma de AX, onde a norma de x é unitária, ela possui um máximo. Logo, a gente pode reescrever a definição da forma norma de A é igual ao máximo de norma de AX, onde a norma de x é igual a 1. Agora vamos apresentar alguns casos clássicos de normas de matrizes subordinadas.
São elas a norma 1, que é associada à norma 1 de x unitária, a norma infinita, que é associada à norma infinita de x unitária, e a norma 2, que é associada à norma 2 de x unitária. Bom, agora vamos para a metodologia. Considere o conjunto B o conjunto formado por todos os vetores em R2, cuja norma desse vetor é sempre menor ou igual a 1. Então, a gente vai fazer a seguinte analogia. O B1 é o conjunto associado à norma 1 de vetor, o B2 é o conjunto associado à norma 2 de vetor e o B infinito é o conjunto associado à norma infinito de vetor. Nesta apresentação, eu vou focar no caso infinito. Então, vamos lá. O B infinito será o conjunto formado por todos os vetores em R2, cuja norma infinita de vetor é sempre menor ou igual a 1. Só para relembrar, olha aqui, norma infinito de vetor, ele é o máximo de suas coordenadas em módulo. Portanto, o B infinito vai ser o conjunto dos vetores em R2, cujo máximo do módulo de x e o módulo de y tem que ser sempre menor ou igual a 1. E isso significa que tanto x quanto y eles têm que estar entre menos 1 e 1, concordam? Então, como que ficaria a representação geométrica desse conjunto B infinito? Bom, este conjunto seria um quadrado. O x são todos os elementos que estão entre menos 1 e 1, e o y também são todos os elementos que estão entre menos 1 e 1. Dito isso, vamos para a aplicação da norma matricial subordinada. Considere a matriz A formada pelos elementos 1, 0, 2, 2. Vamos calcular a norma infinito segundo a definição. Bom, pela definição, a norma infinito da matriz A é o máximo da norma infinita de AX, onde a norma infinita de x é igual a 1. Só para relembrar ali, norma infinito de A é o máximo da norma infinito de AX com a norma infinito de x igual a 1. Voltando aqui, vocês concordam comigo que esse conjunto ele está contido no conjunto B infinito? Veja bem, o conjunto B infinito é formado pelos vetores cuja norma infinita é menor ou igual a 1. Só que lá naquele caso, o conjunto é formado pelos vetores cuja norma infinita é igual a 1. Então, vocês concordam que o conjunto que a gente quer é o contorno do quadrado, que a gente vai chamar como conjunto C infinito, que vai abordar apenas os valores onde o x e o y são iguais a 1, ok? Então, vamos lá. Considere y igual a x. Relembrando aqui, A é uma matriz formada pelos elementos 1, 0, 2, 2. Logo, temos a matriz vezes o vetor x. Ou seja, temos que o y é o vetor x1 mais 2x2 e 2x2. Se eu considerar o y como vetor y1 e y2, então a gente vai ter a seguinte relação. O y1 é x1 mais 2x2 e o y2 é 2x2. Dito isso, repare o seguinte. O ponto P tem coordenadas 1, 1, o ponto Q, menos 1, 1, o ponto R, menos 1, menos 1 e o ponto S, 1, menos 1. Isso significa que o ponto P tem as coordenadas x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Isso implica que o y1, que lá na nossa relação é x1 mais 2x2, ele vai ser igual a 3. E o y2, que lá na nossa relação é 2x2, ele vai ser igual a 2. Portanto, o nosso vetor y1 e y2, que é 3 e 2, vai ser o meu ponto P'. De maneira análoga, eu vou aplicar em todos os vértices da nossa região C infinito. Ou seja, para cada vetor x, eu vou aplicar uma transformação linear e transformar num vetor y, que vai me dar a relação o ponto P transformado no ponto P', o ponto Q transformado no ponto Q', o ponto R transformado no ponto R' e o ponto S transformado no ponto S'. Então, o que era antes um quadrado, aplicando uma transformação linear na matriz A, eu obtenho um paralelogramo, onde P é transformado em P', Q em Q', R em R' e S em S'. Relembrando aqui o teorema que a gente viu anteriormente, se eu tenho
tenho um segmento PQ e aplico uma transformação linear associada a uma matriz A, eu obtenho um segmento P'Q'. Retornando aqui, isso implica que este segmento PQ eu transformo no segmento P'Q' ao aplicar a transformação linear na matriz A. E com isso eu formo o meu paralelogramo. Bom, agora repare o seguinte, o máximo ele vai se encontrar no contorno do nosso paralelogramo. Mas vocês concordam que são infinitos pontos que a gente teria que analisar? É aí que entra o nosso resultado final, através de uma propriedade. Seja A uma matriz N por N em R. Então, a norma infinita de A vai ser o máximo da norma infinita de AX, onde a norma infinita de x é igual a 1, certo? Só que aí entra uma condição. O módulo de cada coordenada deste vetor x, ele tem que ser sempre igual a 1. Bom, olhando lá no gráfico, aonde se encontram esses pontos onde suas coordenadas são em módulo 1? Veja, são exatamente os pontos P, Q, R e S. Ou seja, os pontos que eu vou analisar são somente os pontos que estão nos extremos. Então, voltando lá no gráfico, o máximo, pessoal, vai se encontrar nos extremos do nosso paralelogramo. Então, agora basta a gente conferir nos pontos P', Q', R' e S', aonde se encontra esse máximo. Analisando no ponto P', que é o ponto 3, 2, o máximo de suas coordenadas em módulo é o 3. E de maneira análoga, no ponto Q', a gente vai encontrar que o máximo é 2, no ponto R', o máximo é 3 e no ponto S', o máximo é 2. Portanto, a norma infinita da matriz A é igual a 3. E assim finalizamos o nosso trabalho. As demais demonstrações se encontram no meu relatório e a minha pesquisa foi baseada nessas 3 primeiras fontes. Muito obrigada!